Olá galera, olá gente, bom dia, boa noite, né? Atendendo a pedidos, vamos a mais um vídeo da quarentena. Se você se interessa por assuntos teológicos, se inscreva no canal, assim quando tiver vídeo novo, você será direcionado, né? E se gostou do tema, compartilhe com seus amigos, né? Ajuda a divulgar os ensinamentos teológicos, os ensinamentos da palavra de Deus, né? Você me perguntou sobre a cobiça. E eu responderei através deste vídeo, visto que muitos outros poderão ter a mesma dúvida. O que é cobiça, inveja ou ambição? Eu particularmente, eu chamo de espírito oculto. Todos nós temos esse espírito dentro do nosso coração. Ele está em oculto, né? Que pode ser de menor ou maior grau. E temos que saber lidar com ele. Temos que saber lidar com isso, né? Teologicamente, nós o chamamos de cobiça, que é o desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, bens materiais, glória, né? Geralmente, o que é do outro, pois quem tem esse tipo de espírito, ele a torna mais atraente. Tudo o que é dos outros é melhor que o meu. Você tem, mas não se conforma. Não está satisfeito com o que tem e quer o que o outro tem. Sua mulher, seu esposo, seu filho, inclusive, né? Seu gado, seu cão, tudo que é do outro é melhor e mais atraente. A cobiça pode acabar com algumas amizades. A pessoa com esse tipo de espírito, passa a desejar tudo do outro. Ele quer ser o outro. Ele não quer só o que o outro tem. Ele nunca se contenta com o que tem. De ser ela mesma. E este desejo desmedido pode levar até a morte e a vários outros pecados por consequente, né? Quem anda ostentando hoje corre sério risco de suscitar no outro esse tipo de seguidor ou de admirador, e dentro dela vai nascer esse tipo de espírito de ambição, de querer sempre mais, de querer ser sempre mais, no caso aqui da internet, de ser clicado, disso e daquilo. Então, cuidado, né? Toda a Bíblia fala a respeito dele e ninguém se livra dele, ninguém. Mas muito não presta atenção. No livro de Josué, por exemplo, fala de um homem escolhido por Deus, chamado Acã. Ele tinha esse tipo de espírito oculto. Josué, né, era um homem de Deus, né? Também foi vítima dele. O diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós e continua sendo o diabo. O segredo não é conhecer, mas é meditar, praticar e ver os ensinamentos do Criador para a gente, né? Então o segredo é praticar. Visto até Jesus foi traído por Judas, por cobiça. O espírito oculto que agia em Judas, está lá em João 6,71. E olha que Judas tinha índole, ele tinha família, como todos nós. A família dele tinha posse, Judas era razoavelmente bem de vida, né? O nome de Judas, só para você ter uma ideia, no hebraico, quer dizer louvado ou abençoado. Mas Jesus, percebendo que ele tinha esse espírito, lhe disse: não vos escolhi a vós entre os 12? E um de vós é o diabo, está lá em João 6,70. Toda a Sagrada Escritura nos ensina a se livrar desse tipo de espírito. Vejamos, por exemplo, em Deuteronômio: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, e nem o seu boi, nem o seu jumento, ou coisa alguma do teu próximo. Está lá em Deuteronômio 5,21. Outra passagem está no livro de Tiago: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. No 10º mandamento da lei de Deus, também nos ensina claramente a respeito desse tipo de espírito. Ele nos diz, ele fala: não cobiçarás a casa do teu próximo. A casa com tudo que tem dentro, né? Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, né? Nada que lhe pertença. Vamos meditar então um pouquinho no livro de Reis. Ele tem uma passagem belíssima que mostra claramente sobre esse espírito que eu estou falando. Está lá em primeiro livro do Reis, capítulo 21 todo. Ele vai falar sobre o rei Acabe e um rapaz chamado Nabote, que ele tinha uma vinha. Então isso sucedeu depois destas coisas, que Nabote tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio do rei Acabe, lá na Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao lado da minha casa
e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do seu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Perceba, o rei tinha de tudo, gente. Estou pegando aqui como exemplo um rei. O que é que você precisa mais do que o rei? O que é que um rei precisa mais? O rei tem palácios, tem soro, tem um exército, poder, prestígio, um exército poderoso, mas o espírito de cobiça estava operando lá no rei Acabe, né? Então, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dei a herança dos meus pais. Porque o rei Acabe sabia que uma coisa de uma herança não podia ser vendida, né? Que ele era israelita, né? Então o rei Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote lhe falara, né? Quando disse: não te darei a herança dos meus pais. Então o rei Acabe deitou na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão, ficou de mimimi, ficou desgostoso. Você vê, quando a pessoa tem esse tipo de ambição, ele fica só na surdina, só dando uma de vítima, dando uma de migué, às vezes, né? Certo? Então, o rei desgostoso não comeu pão nem nada. Aí, porém, ele, vindo a ele, a sua esposa, né? Jezebel, a mulher dele, né? No caso, a rainha, né? O que há que está desgostoso do teu espírito e não come pão? Perguntou ela. E ele lhe disse: porque falei a Nabote, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: levanta-te e come pão, alegra-te o teu coração, e eu te darei uma vinha, melhor, a vinha de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome do rei Acabe, selou com seu sinete, mandou as cartas aos anciões da cidade, né? E onde habitava Nabote, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e pondo Nabote diante do povo, e ponde defronte dos filhos dele 2 filhos de Belial, que do hebraico é filho de Satanás, que testemunhem contra ele, dizendo: Nabote, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazeste fora e apedrejai, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezebel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram jejum, puseram Nabote diante do povo, né? Então enviaram 2 filhos de Belial, puseram-se defronte dele, e os homens filhos de Belial testemunharam contra Nabote. Aqui eles pecaram contra o 9º mandamento, que diz assim: não darás falso testemunho contra teu irmão. E você tem uma ideia, Nabote, ele foi assassinado, né? Mas as misericórdias do Senhor, gente, são insondáveis, e ela dá chance de arrependimento a todos nós. E com o rei Acabe não foi diferente. A cada minuto ele nos chama ao arrependimento. Ele te diz: arrependa-se dos seus pecados, venha a mim e eu aliviarei o teu fardo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce, para encontrar-se com o rei Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde ele desce para possuí-la. E falar-lhe-eis, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Fala-lhe-eis mais, dizendo: assim diz o Senhor: o lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias. O que Acabe mais Elias eles tinham uma espécie de... Quando Elias chegava, já sabia que tinha algum B.O., né? Então, já me achaste aqui, inimigo meu. Então Elias disse: achei-te, ó Senhor. E Elias deu o recado como Deus tinha mandado, né? E também falou acerca de Jezabel. Falou o Senhor dizendo: aos cães comerão a Jezabel junto ao entimuro de Israel. E aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Então, gente, para você ter uma ideia como é que funcionam as coisas e a palavra de Deus, né? Mas vamos lá para o Novo Testamento, né? Vamos falar um pouquinho do Novo Testamento para você ver que até Jesus, né? Até Jesus foi vítima desse tipo. Nos tempos de Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, falando a respeito do mundo dos espíritos, principalmente do que está em oculto, Jesus mesmo disse:
não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Está em Lucas 8,17. Visto até Jesus foi traído por Judas, um dos seus amigos. Foi Jesus mesmo quem escolheu Judas como amigo. Foi Jesus que escolheu Judas como um dos apóstolos, um dos seus discípulos. E ainda confiou nele as finanças do grupo. Judas, que era uma espécie de, a gente chama econômico, é uma espécie de economista. Que andava com o dinheiro que era arrecadado no grupo, né? O dinheiro, muita gente dava ouro para sustentar os apóstolos, né? Então, para você ver. Mas aqui nessa passagem, não é para mostrar como lidar, é para nos mostrar como lidar com esse tipo de situação, ou esse tipo de cobiça, ou inveja. Que o ser humano é capaz, porque por inveja o ser humano é capaz de qualquer coisa, gente. Quantas vezes não temos alguém que chamamos de amigo, mas ele está na sua casa, né? Ele está no seu ambiente, você chama, mas ele tem esse tipo de espírito que não se revela. E quando você percebe, quando nós percebemos, já é tarde. Quando vemos, ele já levou tua mulher, teus bens, no caso do homem, sua esposa, né? Já levou tudo que é seu. Acontece muito no dia de hoje, principalmente nos espíritos de ostentação. Você vê muito aí na mídia, em tudo que é lugar, porque um separando daqui e daquela. Esse espírito oculto que está dentro das pessoas. A Sagrada Escritura nos mostra tudo isso o tempo todo. Jesus mostrou que todos estão propícios a esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de espírito, e a respeito desse tipo de espírito oculto, ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeste adultério. Está lá em Mateus 5, 27 a 30. Vamos prestando atenção às coisas, principalmente as palavras de Deus, gente. Aqui é espécie de ensinamento, não é sermão, entendeu? Então, cada um tira para a sua vida o que você está fazendo, ostentando, às vezes sem necessidade, você mostrando para quê? Vamos botar assim, né? E ainda a esse respeito, temos que saber lidar com esse tipo de espírito, pois faz parte do cotidiano da gente. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual você viu, como você pode amar a Deus a quem você não viu? Está lá em 1 João 4,20. Tudo isso está acontecendo principalmente no nosso meio, gente, porque tem uns pecados que a gente chama de pecados capitais, né? No caso, eu estou explicando aqui a cobiça, que é um dos pecados capitais, que seriam geradores de todos esses males aos filhos de Deus, a todos nós que estamos na terra hoje, né? Pois está enraizado esse espírito de avareza nas pessoas, a concupiscência e assim vai. Aí, para terminar, eu vou deixar aqui outro versículo bíblico que diz assim: sujeitai vós, pois a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você está com Deus, esse tipo de espírito, ou ele tem controle, você controla, né? Que você é dono do seu corpo, dono dos seus pensamentos, então você controla, às vezes, né? Mas sujeitai a Deus que vai saindo, isso aí sai. Isso aí fica porque você será um novo ser, uma nova pessoa, então você não terá mais esse tipo de espírito. Está lá em Tiago 4,7. Sujeitai vós, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ok, galera? Espero que tenham contribuído mais uma semana da quarentena. Obrigado, gente. Até o próximo.